Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo nós estaremos estudando o argumento do mal de Paul Draper. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O argumento do mal de Paul Draper é um argumento baseado em probabilidade. O que é um argumento baseado em probabilidade? Argumento baseado em probabilidade, a gente vai ter hipóteses. Então a gente tem hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. E a gente vai olhar as evidências, ou seja, a gente vai olhar o que a observação nos fornece. E aí a gente vai ver, dadas as observações que a gente dispõe, dadas as hipóteses que a gente tem, qual hipótese melhor explica essas observações. E o Paul Draper vai colocar para a gente duas hipóteses, primeiramente. De um lado, a gente tem a hipótese de que Deus existe. Do outro lado, a gente tem a hipótese do naturalismo. O naturalismo, né, é a visão de que tudo que há, de maneira bem simplificada, de que tudo que há é o mundo natural ou emerge do mundo natural, né, tudo que há em sentido causal, né, digamos assim, toda a realidade causal é exaurida por constituintes naturais. Isso é um naturalismo ontológico. Toda a realidade causal é exaurida por constituintes naturais. Como Deus é um ser sobrenatural e que tem poder causal e que não surgiu a partir do mundo natural, o naturalismo, nesse sentido, ele é incompatível com a existência de Deus. Então, se a hipótese do naturalismo for a correta, Deus não existe. Se a hipótese de que Deus existe for correta, esse sentido de naturalismo que eu coloquei é falso. Então, a gente tem duas hipóteses. Vamos colocar a hipótese naturalista como a hipótese da evolução indiferenciada. O que é a hipótese da evolução indiferenciada? A hipótese naturalista em biologia nos diz que todos os seres conscientes surgiram por evolução. Isso significa que eu, que sou um ser consciente, surgi por evolução natural. E que essa evolução natural ela não foi guiada. Ou seja, ela é indiferente. Em que sentido que ela é indiferente? É que ela não tem propósito. Ela é indiferenciada. A evolução, né, ela por seleção natural, a seleção natural seleciona aquilo que mais contribui para a nossa sobrevivência e para a transmissão dos nossos genes para os nossos descendentes. Então a evolução ela opera no sentido de garantir que aquilo que mais se adapta, aquilo que está mais adaptado no sentido de garantir a transmissão dos meus genes para as gerações vindouras, é o que é selecionado pela evolução. Se a gente parar para pensar, mesmo a sobrevivência cumpre esse propósito. Por que eu tenho que sobreviver? Para que eu possa reproduzir e assim transmitir os meus genes. Do outro lado, a gente tem a hipótese teísta. A hipótese teísta nos diz que Deus existe. Não é necessário, para crer que Deus existe, deixar de crer na evolução. Mas ao invés de crer numa evolução indiferente, o teísta ele pode crer numa evolução guiada. Ou seja, a evolução foi guiada por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Um teísta também não precisa acreditar na teoria da evolução. Ele pode acreditar que Deus criou cada espécie de maneira especial. Mas isso também significa que essa criação cumpre um propósito. Ela não é indiferente. Ou seja, há um propósito na criação. A partir disso, Paul Draper vai falar para a gente considerar um tipo de observação. Qual que é essa observação? A observação biológica da experiência de prazer e dor. Prazer e dor existem nos seres sencientes, ou seja, nos seres capazes de ter experiência. Seres capazes de ter experiência experimentam prazer ou dor. Quando a gente observa prazer e dor no mundo, nós podemos distinguir dois tipos de prazer e dor. O prazer e dor que é biologicamente útil
e o prazer e dor que é biologicamente inútil. Então, por exemplo, se eu estou numa casa pegando fogo e as chamas começam a esquentar a casa e elas começam a me dar queimaduras e eu começo a sentir dor, o que eu faço? Essa dor me move a fugir da casa pegando fogo. E assim eu posso sobreviver. Se eu sem querer encosto a mão numa chapa quente, imediatamente eu sinto dor e eu tiro a mão da chapa quente. Isso significa que essa dor ela foi útil para que eu possa sobreviver, para que eu possa manter minha vida, para que eu não morra. Da mesma maneira, o prazer. Então, certas coisas nos causam prazer com um certo propósito, né? De garantir algumas coisas. Então, por exemplo, se eu como um alimento e eu sinto prazer, eu sinto vontade de continuar comendo, me alimentando, e a alimentação é fundamental para que eu possa viver. No entanto, Paul Draper vai considerar que existem dores e prazeres que são inúteis. Então, por exemplo, um animal, ele está preso, né? Ele foi capturado, ele estava caminhando, andando, ele foi capturado e prendeu ele. Não tem como ele sair dali, ele está preso. Alguma armadilha pegou ele. E ele está preso, não tem como sair. Mas de repente cai um raio na floresta e a floresta começa a pegar fogo. E esse animal que está preso começa a ser queimado e ele começa a sentir dor. Essa dor da queimadura, nesse caso, ela é inútil. Porque ele está preso, não tem como ele fugir. A dor não vai servir para nada. Então essa é uma dor que foi inútil. Às vezes o prazer também ele pode ser ou inútil ou até ruim. Então, por exemplo, eu como um pedaço de bolo e tá uma delícia. E aí eu sinto prazer. E aí esse prazer faz com que eu coma mais e mais bolo que tem muito açúcar, que tem muita gordura e que vai fazer mal para minha saúde, que vai me causar doenças e que pode fazer eu morrer. Esse prazer não foi nada bom, né? Além disso, o Paul Draper considera que se a gente pensar no prazer e na dor, nós poderíamos fazer uma diferença entre seres sencientes que não são morais e seres sencientes que são morais. Então, por exemplo, eu sou um ser moral. Eu me guio pelo certo e pelo errado. Existem seres sencientes que não têm moralidade. O leão não vai ter uma moralidade. Eu não posso espedaçar uma presa, causar grande sofrimento. Um leão não tem ética. Um leão não age moralmente. Eu, por outro lado, ajo moralmente. E a gente poderia pensar que se existe um mecanismo de prazer e dor, ele deveria ser diferente quando a gente considera seres morais e quando a gente considera seres que não são morais. O prazer e a dor, no caso dos seres morais, poderiam contribuir para que a gente pudesse distinguir o certo do errado. Então, talvez toda vez que eu fizesse algo errado, eu sentisse dor. E outra vez que eu fizesse algo certo, tivesse um mecanismo que recompensasse com prazer. Por mais que seja verdade que nós, seres humanos, sentimos culpa quando fazemos algo que achamos que é errado, e sentimos satisfação ou uma consciência limpa quando fazemos algo que é correto, não é verdade que o prazer da satisfação de ter feito algo certo e a dor da culpa são mesmo ajustados ao que realmente é certo e ao que realmente é errado. Muitas pessoas fazem coisas erradas e não sentem qualquer culpa ou sentimento ruim sobre essas coisas. Enquanto há pessoas que fazem coisas boas, mas não sentem prazer naquilo que estão fazendo. Isso significa que o mecanismo de prazer e dor não funciona como deveria funcionar, caso ele tivesse o propósito de nos mover para a ação moralmente correta e o propósito de nos impedir ou de nos sinalizar que uma ação ou determinada ação é errada. Dado isso, nós temos o que nós observamos. Qual hipótese mais se adequa a essas observações de que há casos em que dor e prazer são biologicamente inúteis e também há casos em que esperaríamos um mecanismo de dor e prazer no caso dos seres morais e esse mecanismo não existe ou não funciona como a gente esperaria que funcionasse?
Nesse caso, nós temos duas hipóteses. Primeiro, Deus existe. E se Deus existe, o mecanismo de dor e prazer cumpre um propósito. Do outro lado, nós temos a hipótese biológica. A hipótese biológica nos diz que os mecanismos de dor e prazer evoluíram para garantir a nossa sobrevivência e reprodução. No entanto, como a evolução não é guiada, esses mecanismos não são refinados, nem cumprem de maneira perfeita o seu propósito. Qual dessas duas hipóteses melhor explicam a observação? Paul Draper vai falar que a hipótese naturalista explica melhor o que observamos. Porque o mecanismo de dor e prazer funciona exatamente do modo que esperaríamos que funcionasse se a teoria da evolução fosse verdadeira. Nós evoluímos para ter um mecanismo de dor e prazer que nos ajuda a sobreviver e a nos reproduzir. Mas como a evolução não é guiada, esse mecanismo ele funciona de modo geral. Ele não é refinado para situações específicas. Por isso, o carneiro que fica preso numa floresta sente dor quando um raio cai na floresta e ele queima. Porque, de modo geral, sentir dor quando há fogo nos queimando realmente serve à nossa sobrevivência. No entanto, a evolução, como ela não é guiada, ela não é refinada. Isso significa que, em casos específicos, a dor pode ser inútil. Portanto, quando observamos a maneira como o mecanismo de dor e prazer funciona no mundo, a hipótese naturalista, ela prevê com exatidão aquilo que deveríamos esperar, caso ela seja verdadeira. Por outro lado, a hipótese teísta nos diz que Deus não faz nada sem propósito, que não há nada no mundo que não vise um bem maior. No entanto, não há propósito nenhum numa dor de um carneiro que está preso numa floresta pegando fogo. A sua dor é biologicamente inútil. Além disso, caso Deus exista, deveríamos esperar um mecanismo de dor e prazer que nos guiasse em nossas ações morais, que nos recompensasse quando agíssemos de acordo com a vontade de Deus e nos punisse quando agíssemos em desacordo com a vontade de Deus, nos puníssemos com desprazer. No entanto, esses mecanismos não funcionam de maneira perfeita. Eles não funcionam de maneira refinada. Essa falta de refinamento faz com que dor e prazer sejam experimentados sem propósito e de maneiras biologicamente inúteis. Portanto, se a gente compara as duas hipóteses, a de que Deus existe e a de que o naturalismo é verdadeiro, parece que a hipótese naturalista de que a evolução é indiferente está em maior acordo com as evidências fornecidas pela observação. No entanto, como já estamos testando hipóteses, tudo que esse argumento pode nos dizer é que, dadas as observações, a hipótese de que Deus não existe e de que o naturalismo é verdadeiro e a evolução é indiferente é mais provável do que a hipótese de que Deus existe. Mas a mente científica, ela sempre deve ficar com a hipótese que, de acordo com as evidências, é a mais provável. Portanto, se queremos manter uma mentalidade científica, deveríamos, segundo Paul Draper, concluir que Deus não existe. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.